Descubra os segredos por trás dos fenômenos paranormais. Este é o Defining Ghosts. Boa noite a todos. Boa noite, minha querida Roberta. Boa noite, meu nobre Lu. amigo Alexandre. Tudo bom com vocês? Boa noite, como se não estivéssemos falando isso agora ali atrás entre nós. Na verdade, inclusive, eu nunca te vi. Não, puxa. Oh, que surpresa, você vem sempre aqui? Eu venho esporadicamente. Acho que a gente frequenta os mesmos lugares, podemos aí firmar uma amizade. E ó, nós frequentamos o mesmo zoológico, vulgo passeio público, o mesmo colégio, então estamos em casa, né? Bom, é isso aí. Cara, tinha 5 pessoas, a gente e foram embora. Brincadeira. Não, tem gente aqui. Gente, boa noite. Primeiro, desculpem a todos que estavam aguardando. Tive probleminhas não só no trajeto até em casa, mas também aqui com meus equipamentos. Então eu fiz os meus queridos aqui se atrasarem e o nosso convidado também. Mas para não demorar muito mais, primeiro boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à live de terça-feira do Defining Ghosts. E essa noite nós vamos falar sobre música, magia e como essas duas formas do ser humano interagir também com as suas emoções e com as emoções daqueles que estão ao seu redor interagem. E aí eu pergunto a vocês, todos nós já ouvimos falar, alguns pelo candomblé, umbanda, outras tradições, que a música faz parte da espiritualidade, da religião ou das religiões, da magia. E aí eu pergunto a vocês, antes de chamar o nosso convidado, vocês acham que é possível fazer magia através da música? Essa questão e algumas outras é que hoje o nosso convidado vai tentar trazer para a gente, na medida em que a gente também consiga proporcionar a ele um ambiente nesse momento aqui que ele possa falar sobre o que ele conhece, sobre música, magia, enfim. Não demorando mais, eu convido a fazer parte aqui da nossa live de terça, Léo Monteiro. Léo Monteiro, seja muito bem-vindo à nossa live de terça. Obrigado por aceitar o nosso convite. Olá pessoal, tudo bem? Queria agradecer, pedir desculpa ao atraso, né? Parte desse atraso aí foi eu também, né? A gente aqui tava sem energia elétrica, né? Hoje acho que todo mundo tá ligando o ar-condicionado aqui. Exato. Até onde não era para ser calor está, né? Em Curitiba, que não é tradicional de calor hoje. Continue aqui até o final e não cai energia de novo. Legal. Pois é. E aí, hoje que a gente está aqui, eu queria agradecer vocês pelo convite de estar aqui conversando com vocês. É sempre um prazer grande falar sobre música, falar sobre... Esse aqui é muito curioso para muita gente, muitas pessoas chegam, né, através da Júlia, chegam através da mim, não entendem nada, acham que é uma piração total, mas a gente vai desvendar hoje e falar bastante sobre música, sobre magia, sobre esse tema aí que as pessoas... É uma coisa nova, né, que a gente que cada vez mais vem trazendo aí sobre essa parte do ocultismo aí, e introduzir a música nisso está sendo uma coisa muito legal, muito boa de falar, de fazer, um trabalho muito gratificante, né, o pessoal tem gostado muito. Verdade. Show de bola. A todos, então, bastante gente aprendeu um pouquinho hoje. Deve ser ainda reflexo da chuva lá. Mas, Léo, só para a gente contextualizar, né? A gente teve a satisfação de saber desse trabalho que você faz entre a magia e a música com a Júlia Guglinski, que já foi uma das nossas convidadas aqui. E a gente adorou a conversa com ela. A gente tem algumas pessoas aqui que também já manifestaram terem visto a nossa live com ela e conhecido também o trabalho dela, fora aquelas pessoas que também a conhecem já e vieram através das redes sociais dela. E aí, Léo, o que eu queria começar te perguntando, assim, sendo bem didático, né, para quem a gente não
ainda talvez não acessou pela magia, pelo conteúdo do ocultismo que a gente vem tratando. Mas eu queria que você nos dissesse assim, o que veio primeiro, a música ou a magia na tua vida? Vamos lá, gente. A música, ela realmente veio primeiro, né? Até porque eu sou de uma cidade aqui onde tem músico. Se eu sacudir uma árvore aqui, cai músico para tudo quanto é lado. Então, Cataguás é uma cidade que tem bastante músico, tem bastante gente que trabalha com música. Então, eu sou de uma geração, né, onde não tinha já internet, né, com meus 11, 12 anos de idade eu já comecei com minhas bandas. Antigamente era muito comum as pessoas tocarem bandas, participarem de coisas musicais, né? Tinha um pessoal do jogava bola, tinha um pessoal de outras artes. Eu me adaptei com a parte da música. Então eu tinha a minha banda ali de tocar de outros medo. Aos 16 anos eu comecei a baile, né? Aquelas bandas que a gente ia antigamente, tinha um show no clube da banda X. Então eu entrei numa banda de baile muito cedo. E aí eu tive que desenvolver mais no instrumento, né? Eu tocava guitarra na banda e era muito bacana nessa época, porque eu tinha que ir pro colégio. Então a banda ela tinha até ônibus, né? É da uma cidade próxima aqui, e eu tocava quinta, sexta, sábado, domingo. Então, para uma pessoa de 16, 17 anos fazer isso, assim, nos dias de hoje, numa época que não tinha internet, não tinha nada disso, era uma coisa muito, muito diferente. As pessoas que estão aqui vendo isso daqui, elas não têm ideia do que era, como era bom viajar para uma cidade até próxima da minha aqui. Então, tinha que ensaiar lá na banda, né, na cidade, voltar para cá, ir para escola. Não caiu, não. Ia pro colégio e depois tocava nas casas, fazia exposição aqui em Minas Gerais. Então, tinha um ônibus na banda, né? É muito bacana isso. Então, ia aprimorando um pouquinho o instrumento. Nessa época era engraçada porque não tinha muita informação de você se aperfeiçoar na música. Você tinha que ir na intuição. Então, eu te aprendi um pouquinho com o colega, com os músicos das bandas de baile, e tocava de tudo. Quando tinha carnaval, por exemplo, a gente viajava, eu muito novo, tocava, ia pra cidade, fazia matinê e depois tocava à noite até 5 horas da manhã. Então você ficava acabado. Cara, eu digo que era uma época que é massa demais, que não volta atrás, igual quem viveu nos anos 80, lá final de anos 70, que teve aquela época do rock, anos 80, aquela coisa bem da música mesmo, do vinil. Mas é uma época muito boa de banda, de tocar. E que esse foi um início meu, assim. Foi até curioso, porque foi uma época que eu não tinha final de semana. Então, eu era um garoto, um adolescente que não tinha final de semana normal, igual as minhas, porque eu tava viajando com a banda, dos caras tudo mais velho que eu, né? Então, cada bizarrice que acontecia ao longo desse tempo aí, que era uma coisa muito louca, mas ao mesmo tempo muito saudável. Você acaba que se amadurece muito rápido. E depois disso, eu cansei tanto de viajar com banda e de mexer com isso, que eu resolvi estudar fora, né? Fui para o Rio de Janeiro. Eu sou biólogo também, fiz uma faculdade de biologia, mas no meio do caminho também eu já falei assim, meu negócio é música mesmo, vamos partir para outra coisa. E eu já comecei gravação e produção fonográfica numa época que estava acabando o mercado fonográfico, né? Acabando no sentido das gravadoras, de CD, já estava terminando isso para o trabalho, para os fins, né, que eu fui ficando mais velho. Então, assim, eu precisava de arrumar um emprego, de trabalhar, de ter uma renda, de ganhar dinheiro, né, a gente precisa viver, fazer as coisas. Então, eu vi que o mercado... E aí eu iniciei uma jornada de aprender a televisão. E acho que eu não cheguei a mandar para vocês. O meu irmão também, ele é músico. Então a gente ficava matutando na nossa cabeça. Ele, cara, o que a gente pode fazer de diferente com o negócio de música? Aí a gente chegou até a fazer um Guitar Hero, que era aquele joguinho do PlayStation 2, nacional. A gente regravava as músicas. Meu irmão, ele é engenheiro, ele abriu o software do jogo, colocou lá, fez uma customização da brasileira, a gente regravou. Aí veio o jornal, cara, era muito legal. Eu tenho umas entrevistas no jornal, na Folha de São Paulo, aí veio Play TV.
Aí a gente apareceu na televisão, aí tem uma história bacana pra caramba, que pra quem tá vendo aí, acha que isso é uma viagem, mas não é. Nessa época tinha algumas oportunidades e a Microsoft chegou a ligar lá pra casa, só que atenderam e falaram, ninguém entendeu nada. E falou assim, meu irmão, depois tá. eles vão ligar de novo. Eu falei assim, cara, não vai Puta, não, não vai ligar não. tá merda. Não vai ligar não. Aí, só que a gente fazia isso porque é, a gente fazia isso no intuito de um negócio colaborativo. Na época era o Orkut, a gente divulgava a parada no Orkut. Se você for no YouTube hoje colocar assim, Guitar Hero Brasil, entrevista Play TV, tu vai me ver lá com uma cara de Bruno e Marrone, que eu tava com uma barba esquisita na época, lá tava meio gordo, aí dando entrevista lá no Rio de Janeiro falando desse projeto. E o pessoal fazia. E a gente mandou o jogo, a gente fez uma cópia do jogo e mandou pro Tijuana e pro Capitão Inicial. Pô, E os caras falaram na entrevista do jornal que gostaram de jogar o jogo, que foi massa a gente regravar. Não ficou uma coisa meio assim, gravando música dos outros, fazendo um negócio aí que não pode, não. Nessa época ficou super. Se fosse hoje, o pessoal ia estar já fazendo, né, uma lacração aí, ó, tá usurpando aí a música das bandas, né, e querendo ganhar dinheiro em cima. Se fosse hoje, né, mas não é o caso, né. Então foi uma época bacana e nesse meio tempo aí eu fui me aprimorando em fazer trilha sonora, em fazer composição, aprender a fazer coisas mais um pouco diferentes, orquestrações e é uma coisa que realmente você tem que parar e tem que treinar para fazer. E quando eu comecei a entrar para publicidade, fazer muita coisa para publicidade e propaganda, era coisas assim, ó, eu acordava com um telefonema falando assim, ô bicho, a gente tem que fazer um negócio aí para entregar meio-dia pro cliente. Falei, o que que é? Eu não tenho a menor ideia, vou te mandar uma guia aqui, você corre para cá e faz. Então assim, eu já criava uma música na minha cabeça para chegar no lugar lá, só ter o tempo de gravar ela mais ou menos, né, no violão, fazer um piano, fazer uma guitarra, fazer alguma coisa para poder entregar e os caras ver. Porque se não pediu o job. Então, assim, era uma pilhação, acho que eu investi porque mais novo, porque era muita correria. E quando tinha uns engraçadinhos também, né? A gente não gostou do violão na música. Eu falei assim, ô cara, não tem nem violão na parada. O que você não gostou aí? Você tá falando que não gostou O cara do não sabia o que tá violão. falando. Por que você não pediu pra fazer isso? Então, assim, era um Ai, negócio que cara. acabava. Não, várias vezes. Ó, gente, várias vezes eu fazia o seguinte, ó. Vou contar um negócio pra vocês, mas já passou. Como tem muito tempo, eu tenho certeza que não vão estar assistindo esses publicitários aqui agora, então eu posso contar. Eles entravam no estúdio lá para eles mixar uma voz, alguma coisa assim, e aí eles falavam assim, ô Léo, esse ar-condicionado tem que ficar meio assim, tem que ficar no talo, senão os equipamentos estragam. Só que não tinha nada pro cara sair dali. Aí quando não dava certo, eles começavam assim, eu acho que tem que aumentar um pouquinho essa parada aqui da voz. Aí eu pegava uma automação ali da mesa digital, que ela andava sozinha, aí eu colocava um parâmetro que não tinha nada a ver ali, que não acontecia nada, e falava assim, ó, vai aumentar o som aqui, ó. E não tava aumentando nada, só o fader assim da mesa de som que tava subindo. Ah, agora tá legal, agora o som tá bom, e não aumentou nada, tá a mesma coisa. Nossa, Então, que gente, bizarro. eu fazia esse tipo de coisa, não era pra enganar o cara, porque se eu ficasse ali com ele e falasse assim, e aí, tá bom, tá ruim, eu ia ficar a noite inteira com ele ali, e esse Não, tipo mas de coisa assim acontece eu muito frequente, assim. te digo uma Eu não sei coisa. como é que é hoje em dia, porque eu não trabalho mais com esse pessoal da publicidade direto. Eu tenho alguns amigos e tudo, a gente bate um papo sempre e tal, mas eu não sei como é que tá o andamento, assim, do mercado. Eu acredito que muita gente não faz muito trabalho por questões assim, negócio de inteligência artificial, e eu sempre tive muito eu acredito muito na tecnologia, eu acho que ela está aí para ajudar a gente, só que o toque humano ele está presente, e aí entra muito essa questão aí do sigilo mágico, que foi uma coisa assim na minha cabeça assim, estalo, a gente estava em São Paulo, eu e a Júlia. E eu falei assim, ô Júlia, eu tive uma ideia, isso dentro do metrô. Normalmente tem umas ideias malucas assim, né, que não seriam nem malucas, né, mas do nada num lugar completamente aleatório. Eu falei assim, você faz muito sigilo, né, nas suas magias.
Então, seria legal a pessoa ter um sigilo, uma mala específica para ela, com uma intenção para ela, direcionada para ela, para quando ela mentalizar aquilo ali, de escutar tantas vezes e depois de um processo que eu vou contar como é que eu faço para vocês, aquilo ali acabar sendo centro de força e motivação e de magia mesmo, uma coisa mágica na sua vida. Se você não tem um momento de ação, de desenvolvimento, para você chegar e falar assim, ó, vou fazer acontecer, eu acredito nisso, eu tenho a energia, eu tenho a capacidade de fazer, né? E eu vou realizar isso daí, eu vou fazer estratégia, pessoa que seria bem-vinda para trabalhar junto comigo e eu fazer um sigilo para ela. Não adianta, cai do céu as coisas, eu já falo que não existe isso. Então, assim, ele é um sigilo sim mágico, assim como a música é mágica. Então, vou trazer para vocês essa questão. A música é mágica, as pessoas utilizam música para meditações, para fazer rituais, para fazer qualquer tipo, às vezes, de trabalho. Para quê? Para trazer mais harmonia, menos ansiedade no mundo de informação que a gente tem hoje. Essa coisa da informação, desse excesso de informação, eu digo até, a pessoa fica, às vezes, tem uma overdose de informação e não sabe por onde começar certas coisas. Então, no mundo de hoje, você pegar uma música, ter uma tranquilidade no seu dia e fazer um trabalho igual eu faço aqui, que é uma música específica e sua, feita sob medida para suas intenções na sua vida, ela tem um efeito violento se você executar num contexto geral. Porque nada nessa vida vai cair no teu colo assim, como uma oportunidade do nada, se você ficar esperando sentado no sofá assistindo a Netflix. Isso daí não acontece nunca. Boa, gente. boa. E Léo, Da deixa eu te fazer Netflix uma pergunta. não vai acontecer nada mesmo. É só a destempo, Falei mas muito, né? ainda quero aproveitar. Talvez os publicitários tenham virado os produtores musicais, que são pessoas que não gostam de músico, e é por isso que a gente tem esse bando de porcaria tocando hoje nas rádios, né? Você pode ver, né? Até que ponto isso pode ser considerado música que a gente ouve hoje, né? Eu não ouço, aliás, mas que toca por aí, tem gente que fala, vamos lá dançar até ao chão. A gente não ouve, a gente ouve com H, né? Não, Foi do verbo pois haver. Inclusive eu vi outro dia um cara falando, cara, que, assim, não, eu não tenho preconceito musical, tenho preferência. Eu até brinco com a Léo, você não gosta de uma banda X, Y, Z? Eu falei assim, cara, quando eu quero escutar uma música, eu não gosto de música deprê, que vai me deixar para baixo. Eu vou escutar música que vai me levar a minha cabeça. Eu não quero ficar chorando no lugar. No máximo, uma música que vai me trazer uma coisa mais assim, pra baixo. Eu adoro escutar Bob Marley. No deprê, para mim, seria o Bob Marley. Deprê no sentido que eu poderia escutar e me trazer uma coisa boa de tranquilidade. Né? Mas tem gente que gosta de outro tipo de música, tem aquelas bandas, tem gente que ama, né? Então, assim, tem algumas bandas assim. Eu adoro músicas que elevam a energia da gente, né? Então, mas é tudo quanto é tipo de música. E, ó, a Júlia tá implicando comigo, ele pergunta se ele gosta de Oasis. Cara, eu não gosto do Oasis porque é uma música Radiohead, que a Júlia cantava não é porque eu não Radiohead, gosto dos você deve caras, odiar. quando eu escuto não me traz boas coisas pra mim, mas tem gente... Deve odiar. Com Não, certeza ele pior que não, a odeia. gente até tocava junto, a gente tinha, eu e o irmão Pois dela, é. né, o Vitor, Ó, chegava, Radiohead. a gente... não, mas não tem problema. Não, pior que não. O Oasis, aquele cara cantando com a boca assim pra baixo. Outro dia eu mostrei pra um cara, um amigo meu, e falou Assim, ó. cara, mas que cara mais preso, que cara mais... Como é que é? Faz aí, cara. Today is gonna be the day.
É isso aí, cara. Aquela coisa presepada, os caras brigam, bicho. Eu nunca vi uns irmãos brigar. Aí eu também vou pra bem, cara. Eu sou uma pessoa que eu, né, eu toco guitarra há um tempo, eu sei das técnicas. Se alguém me chamar pra fazer um som, eu vou fazer bacana, sabe? Não vou fazer nenhuma bobagem, não vou pagar mico nem nada disso. Vou tocar muito bem. Então eu sei quando alguém faz um negócio meio presepado. Então, por exemplo, o cara do você vê que o cara toca, ele dá umas desafinadas que ele fala assim, putz, grita, cara, que o cara tem dinheiro para pegar os melhores professores para aprender a tocar um pouco melhor e não fazer essa presepada e não faz. Mas tá tudo bem, assim, né? E tem gente que ama, tem gente que adora. Mandar um beijo aqui, ó. Assim, meu cunhado tá dando aula agora, mas depois ele assiste. Eu vou mandar um abração pra ele, que ele ama o Oasis, né? Então eles ficam me pirando aqui porque eu não gosto. Mas, cara, não tem nada contra a banda, pessoal, assim, sabe? É um som megado, assim. É um som musical. Todo mundo tem gosto musical, gente. Isso daí não é problema nenhum. Minha opinião não é problema nenhum. Você pode não gostar de uma coisa. Agora, a batida do funk, ó, é uma polêmica aqui pra fazer aqui, ó. Eu já vi um cara falando que o funk, a batida dela, se você chegar lá naquelas tribos africanas, né? Onde a espiritualidade ali, ela é uma coisa bem... eu vi outro dia, falando assim, ó, a tocar esse som aí, bicho, as mulheres vão ficar tudo maluca, tudo louca, porque essa batida aí é uma batida que se para uma coisa meio surreal no meio, então uma coisa meio assim de transe, né? Que tem esse viés sexual lá nas tribos africanas. Isso não sou eu que tô falando, não, tá? Isso foi eu nem lembro qual podcast. Tom Zé fala isso. Eu vi depois. Tom Zé fala isso, inclusive. Vou procurar, até mando. Eu não acredito nele. Pra mim é porcaria e ponto. Senão, música vai virar bater palma no portão. Digamos, sexual, né? Mais erótico, mas... Então não é à toa que aqui rebola até o chão. Engraçado que antigamente a gente escutando vai botar, como é que é? Vai descendo na boquinha da garrafa e ninguém falava nada. Né? Aqui tá ainda tinha uma melodia. Mas a batida. Essa que é a questão. Ali é a batida do samba. No samba ela me diz que rala. Né? Mas ainda tinha uma melodia. Né? O que você vê hoje é só o prazer de falar que vai descer até o chão e fazer putaria. Né? Não é nem... O conteúdo musical é podre, a letra é um lixo. E pra mim, se funk virar música mesmo, bater palma no portão também é. Ô, seu Zé! Até pode ser mais musical. Ô, gente, esse negócio de música é um negócio que eu levo a sério. E... Não, acho que cortou um pouquinho aqui o Alex. Cortou. Ale, desculpa, gente. É porque cortou aqui. Mas enfim, esse negócio de música, gente, eu levo muito a sério. Eu não tenho nada com isso. Hoje em dia, o que eu vejo muito é um monte de MC, não sei das contas, que fala nada, uma batida com nada e de um jeito que não diz nada. Mas tá tudo bem, é uma geração diferente de hoje. Eles nunca vão entender o que era ação lá atrás, não precisa muito anos 2000, que a gente os caras colocando. Hoje em dia, a gente vê uma vez no ano aqui na minha cidade, tem um encontro de... Como é que chama? Eu não sei se é de rock, né? A Júlia vai colocar aqui, daqui a pouco ela escreve, encontro de moto rock, alguma coisa assim. E aí tem várias bandas, né, tocando umas coisas legais, tem uns stands que vendem umas camisas legais de bandas que pessoas não têm a menor ideia que existe, e o pessoal compra tudo, tá tudo bem. Outro dia eu vi um cara botando uma camisa do Nirvana com KLB estampado assim, no peito, escrito assim, Nirvana, e o cara indo pro Rock in Rio, e o amigo dele sacana falando assim, pô, Nirvana, bandaço, né, e os caras do KLB aqui, ó. O cara não sabia nem o que era. O cara nem sabe o cara não sabia nem o que era. Ele não sabe. Já vi também. Aí o cara assim, pô,
Então, assim, é aquele negócio. Hoje em dia o pessoal não sabe que é, o que são essas coisas. E também tem uma coisa também que, para quem é músico, que eu acho que chega a ser triste, é o seguinte, é a internet aí dos músicos. Pô, tem uns moleque, principalmente uns chineses, cara. Você vê uns chinesinhos, uns moleque de 5 anos de idade chinês tocando guitarra de um jeito que você fala assim, meu Deus do céu, como é que o moleque tá tocando desse jeito? E você vê o pai do lado assim, né? Parece que o pai bota o moleque trancado numa sala e fala assim, meu filho, você vai praticar isso daqui 12 horas por dia aqui pra fazer uma presepada na internet. E o moleque tocando a 1000 por hora ali, uns negócios complicados, cara, umas técnicas complicadas. É tudo chinês isso. Os chinesinhos são danados. Mas aí tá o negócio, ó, o pessoal hoje fica satisfeito em colocar uma música aí, tocar na internet, fazer uma música. E detalhe, tocar uma música de alguém que já fez uma música. Não é do zero, uma coisa nova, ninguém tá afim de fazer. De pegar assim, ó, vou fazer uma música aqui do zero agora, vou fazer acontecer e vamos pra frente. Não, a pessoa quer pegar o de alguém que já fez alguma coisa. Então, aqui em Minas tem muito batedor de portão, famosa palminha. É isso aí, Júlio. Famosa palminha. Mas é isso. Aqui, hoje em dia tem muito. Aqui na nossa cidade, em Cataguases, tem muito músico bom, muito músico que queria, né? Tem oportunidade para alcançar muitas coisas. Mas às vezes uma cidade interior fica na mesmice. De vez em quando eu escuto aqui do meu vizinho da pizzaria aqui tocando as mesmas músicas. E outro dia eu falei com a Júlia, eu tenho a convicção, e eu vou terminar minha vida sabendo, eu já tenho essa convicção há muito tempo, que eu não sou uma pessoa que sabe cantar, que vai ser um bom cantor. Meu timbre de voz não é bom para cantar. Eu às vezes perco a afinação para cantar e eu tenho a consciência disso e eu não choro por isso. Mas depois de escutar o meu camarada cantando na pizzaria, eu tô começando a mudar de ideia. Então, aquele programa lá, ídolos, é uma sacanagem lá com a molecada. O moleque vai acreditando, porque o pai falou assim, você canta, meu filho, você canta muito bem, você vai fazer o sucesso, você vai explodir, você vai fazer um novo telegrama, você vai mudar o mercado fonográfico pra quê? Para os caras vai explodir meu tímpano no YouTube depois. Né? Então... Não, porque se eu for na pizzaria cantar aqui, cara, eu ganho título de meme aqui na minha cidade. Isso daí é certo, cara. Né? Vai ficar com a câmera lá me filmando, você vai ver, ó, o cara aqui, porque vai dar uns memes muito massa dele cantando aqui, envergando e tentando. Aí eu chego, até o Oasis, eu acho que eu teria vontade de cantar ali na pizzaria. Traria esse som aí. Bah, hein? Gente, é muito gostoso falar de música, mas tudo que eu tô falando para vocês aqui em relação à música, né, e as influências e essa geração de hoje, é tudo uma questão assim que infelizmente a gente tá tudo suscetível à mudança, né, a ter novas coisas, mas pelo andar da carruagem para mim a teoria do menos esforço, né? Quanto menos esforço se faz, quanto mais fácil de assimilar a coisa, melhor. O meu filho de 5 anos, por exemplo, ele fica vendo um vídeo com uma música repetitiva, que é umas cabeças de privada andando, um desenho, que é um monte de cabeça privada andando, e uma música repetida, e tem uns caras que chegam com terra gravada que também puxam a descarga, eles descem para ela privada. Mas você vê que como a música está presente em vários momentos, em diferentes idades, em tudo, né? Acho que é isso. Sério, gente, não é brincadeira não. Ele me comprou os bonecos do Skibidi Toilet, a Júlia vai dar um jeito de trazer esse boneco pra mostrar aqui. E aí a música fica repetindo a mesma música, o mesmo pedaço de música. E o meu menininho de 5 anos, ele sabe cantar isso. Eu pedi pra ele cantar uma canção aqui de qualquer outra coisa, ele não sabe. Mas se eu pedir pra ele cantar a música do Skibidi Toilet, ele sabe cantar ela. Com 5 anos de idade. Ô, Léo, mas só para a gente voltar aqui, então, a pergunta do Lu foi se o que veio primeiro na tua vida, se foi a música ou foi a magia? Foi a música, então, né? Foi totalmente a música, completamente. E como ela se fundiu com a magia? Eu acho que ela vai estar na minha vida até o último. Então, aí vem o meu alicerce aqui, a minha
a minha conexão principalmente com a minha esposa. Eu acredito que toda pessoa ela deve integrar, assim como eu fiz, de abraçar. Alguém tem que ceder e abraçar o trabalho, né? E eu abraço o trabalho da minha esposa, eu acompanho ela, eu deixo ela executar certas coisas do jeito dela, e é engraçado, só para poder dar um gancho que vai fazer todo sentido do mundo, como as coisas não são por acaso. A Júlia, antes de eu conhecer ela, a gente mora na mesma cidade, mas eu morava 2 quarteirões dela, a gente estudou na mesma escola, nunca se falou, e ela cantou na banda que eu montei aqui, e depois eu fui embora pro Rio, e ela virou a cantora quando eu fui embora. E eu voltei aqui pra Cataguases, eu fiquei 15 anos no Rio, voltei pra cidade, e aí a gente se reencontrou. Então, a magia, ela veio totalmente junto com a Júlia. Eu já fazia muitas coisas, né, nessa época de pesquisa, eu já estudava algumas coisas nesse sentido, mas eu nunca coloquei isso como um objeto de trabalho, uma coisa que eu tinha como objetivo para realizar. E veio muito dela, do trabalho dela. Então hoje eu sigo junto na caminhada dela, aprendendo com ela essa parte de magia. Então tudo que eu aprendi até hoje, ela que me ensina, e ela que me fala, ó, isso é legal, isso é uma coisa honesta, isso é correto, e eu sigo o que ela fala para mim. A parte do sigilo, eu sempre escutava falando, olha, você quer fazer um trabalho com sigilo? Eu falava assim, Júlia, me explica um pouquinho do sigilo. Léo, eu faço um desenho, né, através de entidades que vão lá, me ajudam, através da espiritualidade, e eles me fazem um desenho, e aí eu envio a pessoa em forma de desenho, e ela pode fazer o que quiser. Aí muita gente faz a tatuagem do desenho, né? Os próprios as runas, né? Também, né? Por exemplo, a tatuagem que eu fiz aqui na minha mão aqui, eu fiz ela recente, tem alguns símbolos aqui que antigamente os vikings usavam, alguns símbolos como uma forma de poder, de magia, que tem um significado. Então, você pode fazer um desenho, e aí a pergunta que vai, né? Esse desenho, essa magia do desenho, ela pode ser falada? Não, depende da pessoa, porque a intenção em cima de algo é específica. Então, às vezes a pessoa faz a tatuagem e fala assim, e se alguém perguntar o que é esse desenho, eu tenho que falar que é um sigilo? Não, você fala que é um desenho que você quis fazer, aleatório. Ninguém chega pra mim e pergunta, o que significa isso? Eu falo assim, isso aqui é um monte de runa. É um desenho nórdico. Não deixa de ser, mas tem as intenções minhas aqui nesses desenhos, né, que foram confeccionadas, foram feitas com uma intenção, foram feitas através de uma ritualística. Então, o que eu trouxe para a música é uma coisa parecida, uma coisa que talvez hoje não tenha muitas pessoas fazendo, porque eu pego e eu converso com a pessoa na hora de confeccionar isso para saber o que vai trazer isso para ela. Ela se abre para mim, eu falo assim, não fale mentira para mim, porque na hora que você vai fazer uma magia, fazer no caso do sigilo, eu quero que a pessoa seja honesta. Às vezes ela está passando por uma dificuldade, eu falo assim, cara, eu quero te ajudar. Para eu te ajudar, seja honesta comigo, em qualquer coisa que seja, porque eu vou pegar a tua essência do que você está precisando, e através dessa música, e depois eu transformo a música até num vídeo também, que a parte visual e auditiva junto, ela já cria uma conexão muito maior, ela vai trazer uma coisa muito boa para você. Agora, eu sempre pontuo isso e falo, olha, isso daqui vai te ajudar bastante a você dar um próximo passo, mas faça a tua parte, tá? Se você chegou até a mim, né, e a gente executou esse trabalho, que é um trabalho específico para você, então faça a sua parte de volta, execute as coisas que você tem que executar, faça essa intenção que você disse para mim e execute isso. E antes disso, né, a Júlia também teve uma época que a gente gravou 2 músicas juntos, sabe? Nessa questão de magia, com poder de, né, ela fez uma música de Hecate, que é muito,
que ficou muito legal. Aí a gente fez um clipe na praia e tudo. E foram tudo coisas aleatórias. Eu falei assim, Júlia, ela chegou assim, Léo, eu fiz uma música aqui, fiz uma letra aqui. Eu falei assim, deixa eu pegar isso daqui, deixa eu musicar isso aqui, vamos ver como é que fica. E aí a gente fez e fiz numa alegria, assim. E aí me trouxe muito aquela nostalgia que eu fazia com meu irmão lá do guitarra. Da gente ir pro quarto e gravar uma coisa sem interesse nisso. Mas a parte do sigilo musical, ela tem essa composição. A pessoa chega com uma intenção. Então, dependendo, às vezes ela quer uma conexão espiritual mais forte. Às vezes ela... Tava sentindo que isso ia acontecer. Eita! Agora voltou. Voltamos. Opa. Deu uma piscada aí, Voltou. Léo. Foi o calor. É o calor. Deu uma piscada aqui, né? Gente. Não, às vezes pode ser que caia aqui. Mas não saiu, não. Então, continua aqui, né? Então tá bom. Boa. Então, às vezes ela quer um relacionamento amoroso dela, tá um relacionamento, às vezes, complicado, quer melhorar. E aí eu faço pro casal. Falo assim, casal, vem cá. O que vocês precisam aqui? Até qual a treta tá acontecendo? A gente tá tretando por causa disso. Então, pô, vamos ter uma música de vocês aí, vamos fazer um negócio que vocês duas vão escutar juntinho e vão lembrar de quando vocês se conheceram, de como é que era gostoso no início, vão trazer essa energia de volta, porque é possível, é totalmente possível fazer isso. Léo, tô num projeto novo, eu quero abrir uma empresa de uma coisa, só porque eu não sei por onde começar, eu acordo, eu tô de preguiçoso, tô acordando meio-dia, sem... Então, se para pensar, Não tá hoje, fazendo por nada, exemplo, os ou eu tô políticos, seria ótimo, né, fazer os Emprego. sigilos. Imagina. o que eu odeio. Gente, quando você tá numa pessoa odeia, só tem uma vida, você só tem uma chance. Né? Então, eu falo isso, a pessoa, mas como é que paga as contas? Cara, vira no Jiraya. Eu tenho certeza absoluta que você consegue. Mas tem que fazer isso. Faz um planejamento, um plano, e depois mete o pé se você está fazendo um troço que você odeia só pelo pagamento. Eu tenho essa convicção comigo, 100%. Não de 100%. Porque eu acredito muito que a gente tem uma vida só, vai chegar um ponto na nossa vida que a gente vai olhar para trás, o tempo vai passar, e a gente vai ficar mais velho, a gente vai olhar para trás e vai falar assim, poxa vida, eu devia ter feito aquilo e não fiz. Você devia, mas agora não dá tempo, que o tempo passou, você não tem mais a energia que você tinha antes. E acabou. Então, parece um papo meio maluco, papo de motivação, mas não é. É uma verdade absoluta. Se você faz o que você odeia, se você tá com uma pessoa que você não gosta dela, porque tá tudo cômodo, a hora é essa agora de você sair fora. Vem pra cá, faz um sigilo musical, abre teu coração, deixa eu entrar na tua mente, no teu coração um pouquinho, com a música, com alguma coisa que vai trazer um pensamento, um viés diferente e que vai dar certo. A ayahuasca faz isso com a gente, né? Ela leva a gente no transe através da música. É que eu consigo ver várias aplicações para isso. Né? Tem uma pergunta aqui que me surgiu e de repente ela se evapora. Você conhece aquela teoria de que a frequência que a gente utiliza para o Lá, né, o 440 Hz, não é uma frequência original? Você utiliza isso também? Tipo, você afina o teu Lá naquele Lá original para fazer? Você usa alguma coisa desse tipo? Olha, eu não... gente. Oi. Travou. Caiu um pouquinho ali, peraí. Pode repetir a pergunta? Aquele que tem uma teoria, não, é um fato, né? A frequência do Lá, ela se alterou depois que o... Ainda não tá travando ainda? Vê a hora que ficar bom, aí eu te faço a pergunta. Agora foi. Deu? Agora foi. Tá, então, assim, tem um fato, né? Um fato que é a frequência do Lá, ela foi alterada depois que os irmãos Rockefeller lá meteram a mão no mundo musical. Diz que tinha uma intenção, inclusive, porque a frequência natural do Lá seria outra. E eles resolveram alterar pouca coisa a frequência para 440,
que eu não me engano era 432. Se alguém souber aí o Seraf, até pode escrever aqui no chat para nós. Você utiliza isso, você afina o teu instrumento numa frequência diferenciada para fazer isso ou não? Não, eu faço na mesma frequência, às vezes. Como é que eu faço essa composição? É um jeito até muito louco de fazer isso. Eu faço. Nunca mexi com de mexer na afinação. Eu sei que tem umas afinações que você faz no violão que você consegue ter uma sonoridade nórdica, tá? Tem um colega falando aqui, ó, de 432 para 440. Então, a frequência do Lá, normalmente eu deixo a afinação tudo meio padrão, tá bom? Eu não mexo nesse tipo de coisas. O que eu mexo é na parte de instrumentação e de aplicação dos instrumentos. Então, eu penso muito na questão na hora de compor isso com momentos. E uma coisa curiosa, às vezes eu tenho que fazer algumas inserções de notas e eu faço isso na mão. E o que eu quero dizer na mão é nota por nota, clicando com o mouse mesmo no programa e colocando às vezes uma orquestração de um jeitinho ali. Por ponto. Então, assim, às vezes pode me dar um trabalho danado. Eu já fazia dessa forma antes. Em questão de afinação, não. Eu não mexo em afinação nenhuma, não. Eu já trabalho com as frequências, até porque eu quero pegar uma essência que a pessoa já tenha na cabeça dela. Ou seja, quando eu faço uma música para ela, eu pergunto para ela o que ela costuma escutar, o que soa bem pro ouvido dela. Então, se eu destoar muito de questões de frequência, fazer uma afinação diferente, pode acabar não tendo um resultado tão legal para a questão da intenção. Eu sempre falo que eu baseio, né, o fundamento disso aí, né, para dar certo é a intenção da pessoa. Então, a intenção ela vai ser muito direcionada de acordo com as preferências dela. Porque tem a ver, não adianta eu fazer um sigilo musical para uma pessoa que detesta o som de um violino. Estou dando um exemplo maluco aqui. Eu detesto o som de uma guitarra distorcida com solos de guitarra, né? Não adianta eu fazer isso para uma pessoa que ela quer uma intenção, só que ela não gosta desse instrumento. Então não faz sentido. Então eu peço para ela falar assim, ó, o que você gosta de ouvir? O que te faz lembrar isso daí? Então sempre que eu vou fazer esse trabalho, eu chamo numa videochamada que eu quero conversar com ela, para saber também se ela está apta para que eu faça esse trabalho para ela, que nem sempre às vezes está tudo certo. Às vezes a pessoa quer fazer, eu quero fazer uma música porque quero. Eu falo assim, não, então não é isso. Então vai procurar um músico para fazer uma música para você, porque você quer. Não é uma música, é um sigilo musical, é uma música com uma intenção. Por isso que normalmente eu não mexo, a não ser que a pessoa traga vamos lá, tá? Traga uma referência de uma música árabe. Porque uma música, a nossa afinação né, ocidental, né, das 12 notas, ela tem aqui um limite de 12 notas. A música árabe, se eu não me engano, tem 30 e tantas notas. Por isso que você vê o cara cantando daquele jeito, que parece que ele está desafinado. Mas não, ele está variando as notas. Ele sabe o que ele está fazendo, né? Quando ele faz aquela coisa meio árabe, aquilo ali, ele não está fazendo aquilo ali porque é maluquice. É porque ali, dentro daquele espaço de melodia, existe nota. A música oriental tem mais notas que a música ocidental, né? Então, só precisa para a pessoa entender. Então, a música que a gente escuta, né, que a gente está acostumado a escutar, é a música ocidental de 12 notas, né? O dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, mais os intervalos delas. São 12 notas ao todo na música ocidental. Na música oriental já existe mais notas, por isso que a música árabe é diferente. A música até asiática tem alguns pontos ali que tem uma música um pouco diferente, porque que tem uma quantidade de notas maior na hora da ação do instrumento, e são instrumentos que já têm uma disposição para ter mais notas. Mas tirando essa exceção disso, eu não faço, a não ser que a pessoa chegue para mim e fale assim, eu quero uma música com uma pegada nórdica, eu vou afinar o violão com uma sonoridade diferente que a nórdica, que eu não sei nem de cabeça qual é agora, mas ela tem a música nórdica, ela tem uma afinação diferente. Na hora que você tocar as notas soltas do violão ali, você já escuta um som meio nórdico. Isso é muito louco. E tem um colega aqui, tô fazendo pergunta aqui, tarará.
Que o Seraf complementou ali, assim, que é... de uma música reflete o estado do compositor. Pode falar. Não, o Seraf complementou aqui, né, dos 432, 440, dele fala no final aqui que tem muita coisa de teoria de conspiração por trás disso, assim. Mas eu, particularmente, eu afino em 432 porque eu acho que a sonoridade fica melhor. Assim, eu gosto mais da sonoridade. Mas daí eu poderia chegar pra você e falar, né? Não, então. Tipo, ó, Você gosta mais, tá, né? isso poderia afinar e tal, 432 você faria, né? Executaria e tranquilamente. Faria. Só trocar a afinação, sem problema Aham. nenhum. Porque isso, gente, isso daí é uma questão de. É uma questão até. Lógico que existe um estado de vibracional da nota, da vibração da nota, da energia da nota. Mas, porque é frequência. Então você afina ali, tem 440 ali, tá a frequência do Lá ali, que você pega e afina todas as notas e baseia ali o resto da sua instrumentação. O que acontece é que a maioria das pessoas elas trazem músicas do cotidiano delas. Tem gente que trouxe para mim orquestrações do Hans Zimmer, por exemplo, né? Música clássica. Então elas trazem às vezes algumas músicas que já estão ali naquela afinação padrão. Então eu faço na afinação padrão. Agora se alguém chegar e falar assim, Léo, eu quero que você afine os instrumentos um tom abaixo e que o Lá seja o Lá 400 e alguma coisa, eu vou fazer. Não tem problema nenhum. Eu vou querer que ela me dê uma referência e me dizer o porquê que ela quer isso. Entendeu? Porque, é como eu te falei, o estado que eu crio na hora das músicas, isso é muito legal, porque eu falo com ela assim, ó, eu vou fazer aqui, você me deu as referências e os resultados, e eu até dei uma parada, eu falei assim, deixa eu parar e refletir o que saiu daqui, porque é uma coisa que eu chegava, sentava, tranquilamente, fazer uma meditação para fazer essas composições e saía coisas muito, quer dizer, saiu bastante diferentes, com bastante momentos, que eu diria assim, até coisas que eu nunca cheguei e falei assim, cara, eu nunca imaginei que eu ia fazer um momento assim, do nada e trocar para esse momento. E tá tudo bem. E a pessoa falou, cara, tu conseguiu pegar a essência do que eu queria. E aí é bem isso. Né? Então, é aquele negócio. Depois que ela me passa a informação do que traz para ela que poderia trazer essa mudança, essa intenção, o que ela quer, ela fala um pouco, ela se abre um pouco para mim da vida dela. Você fala assim, você vai se abrir para mim para eu poder pegar a essência das coisas que de repente você queira fazer com a música, porque eu sim acredito que a música ela mexe com o teu coração. E eu falei com a Júlia, eu falei desse jeito com a Júlia, falei, Júlia, eu só tô fazendo esse trabalho porque é um trabalho, cara, que tá dentro do meu coração para fazer. Porque se não fosse, eu não pegava para fazer. Ela sabe como é que eu sou. Eu não pego um negócio e falo assim, vou fazer isso agora e depois não faço. Não, cara, eu vou fazer isso daqui e vou fazer bem feito, eu vou dar a atenção necessária que eu preciso dar para a pessoa para que ela fique muito feliz com esse resultado aqui. E eu fiz isso, dei uma pausa e falei assim, cara, agora é a hora de refletir o que eu fiz e saber das pessoas que eu fiz, o que isso está trazendo para elas. Então, eu estou tendo vários feedbacks. As pessoas chegam para mim e falam assim, você pode divulgar aqui o que você fez para mim, é só não falar que sou eu e não falar a minha intenção. Porque é igual o sigilo feito do desenho. A pessoa não tem como ela tampar, às vezes, a tatuagem. É só ela não falar para que foi feita aquela tatuagem, né? Mas no final das contas, tá sendo uma coisa completamente diferente, nova, uma coisa assim que eu nunca pensei assim que eu ia fazer nesse formato e que ia me trazer uma felicidade de estar pegando esse tipo de trabalho para fazer. E Ô, chega Léo, pessoas para mim procurando isso. Pode falar. não, e aí você tinha falado que você tem até relatos, Desculpa, né, Roberto. das pessoas sobre isso. E aí eu queria que você falasse depois que tipo de relato, né, como que isso transforma de alguma forma a vida das pessoas, mas pelo olhar dela, né? O que que elas trazem para você, né? Como que isso funciona na vida delas? Não Ó, precisa citar nomes, se você não quiser, mas assim, se eu conseguir eu vou trazer trazer algumas histórias dessas sim, pessoas, ia ser bacana. claro. Falo sim.
fazer relato de uma pessoa que estava procurando mais conexão espiritual, né? Com povos estelares, uma coisa mais que seria que tem voltado ao trabalho dela, uma questão talvez de bloqueios emocionais, porque essa primeira leva que eu fiz do sigilo, eu acabava fazendo uma radiestesia para essas pessoas, e na hora de fazer a radiestesia eu pegava muita parte de falar de bloqueios das pessoas. Então, assim, questões de relacionamento, questões de lembranças do passado, que alguma coisa, né, alguns arrependimentos que não foram, coisas relacionadas à procrastinação. Olha, eu estava engessado e não sabia o que fazer. Todo dia estava vivendo num loop eterno e não sabia, e eu estou escutando todo dia a música e vendo o vídeo, e eu estou acordando diferente, eu estou ficando melhor, o meu relacionamento está mudando. Então são coisas do tipo que eu escuto. Outra pessoa, eu tô agora, quer colocar o trabalho, mas tem vergonha às vezes de aparecer para falar com as pessoas nas redes sociais. Hoje em dia é fundamental, às vezes, você botar a sua cara, você transmitir a mensagem. Tem gente que fala assim, não, eu não quero aparecer para ninguém. Apareça, faça isso, porque esse é um bloqueio que você não está fazendo e que pode estar te impedindo de alcançar outros pontos da sua vida. Então esses são relatos que está trazendo. Eu já não tenho mais vergonha para falar. Eu já não tenho, eu estou cuidando um pouco mais de mim, da minha saúde, que acaba pegando na radiestesia também. Porque eu estava fazendo um processo que eu fazia uma radiestesia para a pessoa antes, que às vezes ajudava ela a liberar os campos. Eu quero mais uma conexão mais forte com o divino, e aí são às vezes clientes da Júlia, e às vezes trazem para a Júlia relatos assim, Júlia, aconteceu isso e isso na minha vida, e prosperou aqui e ali, e tudo isso assim, são coisas que me fazem estar aqui hoje conversando com vocês, tranquilo, para falar que é algo que realmente é feito de coração, é feito gasto uma energia violenta com a pessoa que quer isso, porque, voltando, eu repito isso de novo, não queira fazer isso se você é uma pessoa acomodada, encostada. Nada vai acontecer se você não fizer nada. Não é porque você vai estar escutando a música de manhã, o seu sigilo, que vai bater alguém na tua porta e vai te entregar uma barra de ouro e vai abrir as portas da esperança, igual nosso amigo que se foi, o Silvio Santos. Né? Na época, as pessoas, a maioria delas não lembram desse programa. Já vi casal de búfalo ser entregue ali. Né? Ele abria as portas da esperança, e normalmente... Não, era pior, tinha hora que a porta da esperança abria e ninguém abria nada. Então, assim, é aquele negócio, não queira fazer isso. É mais fácil falar para pessoas, cuidado na hora que você vai pedir alguma coisa, pra você não abrir a porta do desesperado do Sérgio Malandro e sair a monga lá de dentro te atacando. Né? Quem era das antigas do circo, que a mulher chegava lá e saía da jaula e pegava todo mundo, né? Então, cuidado, porque às vezes pode não ser a porta da esperança, pode ser a porta. Tem dois desesperados saindo e uma porta que vai te dar o presente. Então, né? Não adianta. Ô, Léo, deixa eu aproveitar e fazer uma outra pergunta aqui. A gente tem um canal. E aí eu quero usar o sigilo musical, por exemplo, mas não que ele seja, ele vai ser ouvido pela nossa audiência. Então vamos supor que eu queira colocar um sigilo musical, e aí eu estou só explanando aqui, numa trilha sonora do canal, com uma intenção, sei lá, ou de aumentar inscrito, ou de aumentar a visualização, enfim, seja lá. Mas aí a intenção não é só nossa, né? É para quem está ouvindo o sigilo que você criou. Isso também é possível ou não? Para uma coisa mais tangível, né? Não menos interna e mais para fora. Por isso que eu falei que o sigilo, se você souber usar, né? Se ele for da maneira como você está falando, ele tem inúmeras aplicações. E aí foi que eu citei o político, né? Ou qualquer produto que você queira fazer um link com a música. Vamos lá. Por que esse trabalho ele acaba sendo diferente? Porque ele primeiro, é a confecção dessa música.
Então, vou compor aí, né? Eu e meus amigos, né? As influências espirituais e até minha esposa, que é música, né? Canta e que me ajuda e que escuta e que me traz um retorno. Então a gente acaba fazendo uma sinergia aqui de energia para poder canalizar isso de uma forma bem potente para a intenção. Isso já acontece em tudo quanto é tipo de produto, se você parar para pensar. Só que ninguém chega nesse nível que vocês estão querendo, né? Igual, né? Se você chegar para mim e falar assim, Léo, eu quero fazer e colocar isso daqui. Sim, eu acredito que seja possível, apesar de nunca ter feito, e não tem problema nenhum nisso, tá? Com uma intenção. Por exemplo, a intenção ela sempre existe, tá, gente? Se alguém chega assim e fala pra mim assim, Léo, eu quero que você faça umas trilhas sonoras para eu sonorizar meus vídeos, porque eu quero dar uma crescida aqui no meu canal, eu faço vídeos, sei lá, vou dar um exemplo aqui, tá? Sobre adestramento de cães, eu quero mostrar para as pessoas como eu trato os cachorros bem. E eu queria umas músicas para utilizar nisso, para que seja agradável essa passagem desse conteúdo. De uma certa forma ou de outra, a música vai influenciar. Assim como alguém que quiser fazer fala assim, olha, eu quero fazer um filme de terror, eu quero deixar as pessoas bastante com medo e curioso. Então, não tem como você criar umas músicas aí que vai fazer sentido com as cenas que eu vou mostrar? Show de bola, tem sim. Então, assim, partindo desse princípio, né, tem toda a questão. A diferença é que a gente vai fazer um trabalho com uma ajuda espiritual também, uma questão mais espiritual, porque eu na hora de fazer, eu realmente faço todo um trabalho ali de limpeza, de energética do local, de tudo. Para quê? Instrumentações. Então, o resultado disso, ele acaba sendo bem mais satisfatório e muito curioso até. É muito diferente. Muita coisa que eu até posto, para vocês terem ideia, eu acabo tendo que postar de trabalhos que eu fiz com músico, como produtor, que não foi para essa intenção, mas que daria certo para ser totalmente, sabe, como um sigilo mágico para uma pessoa específica. Os que eu consigo postar que não foi para essa intenção, mas apenas para mostrar um pouquinho da minha capacidade musical e de um trabalho e do que aquilo ali poderia ser para a pessoa também. Porque às vezes a pessoa quer fazer o trabalho, mas não quer divulgar o trabalho e nem a música dela, que ela recebeu, que eu fiz para ela. E tá tudo bem, esse é o combinado. O combinado é esse, é um sigilo, né? Às vezes a pessoa não quer. Mas tem pessoas que não tem problema não, Léo. Eu quero divulgar aqui o teu trabalho aqui e não tem problema nenhum, porque o que conta é a intenção. Então tá tudo certo. E já teve gente que chegou... Respondendo a sua pergunta, sim, é possível. Totalmente. Beleza. Luciano quer fazer perguntas? Para fazer esse trabalho? Já teve. Não teve muitas não, mas teve. Só não posso falar quem. Boa. Léo, deixa eu aproveitar que tem duas perguntas aqui da audiência e vou colocar aqui na tela para você. Show de bola. O Vitor pergunta, boa noite, gostaria de saber se é possível alterar o estado do corpo energético através da música. O estado vibracional de uma música reflete o estado mental do compositor? Vamos lá. O estado do corpo energético através da música, sim, é possível, principalmente para fazer realinhamento de chakra, conexão espiritual, realinhamento de campos energéticos, campos astrais, etéricos, mentais, físicos e espirituais. A música, ela já faz isso por si só. Uma música intencionada, ela já vai fazer isso com mais potência ainda. Ainda mais se você aplicar ali algumas frequências que trabalham esses campos e alinhamento de chakras. Então, a pergunta do campo energético, sim. E principalmente o campo mental que da pessoa. Porque eu falo que às vezes a pessoa ela pode alterar o campo vibracional dela de duas formas. Ou ela começa a trabalhar muito o campo mental dela, ou ela vai no campo físico dela, na força física. É aquele velho papo, né? Eu não tô afim hoje de fazer uma corrida para melhorar o meu físico, mas eu vou sem vontade de fazer, porque eu nunca vou ter vontade de fazer mesmo. E aí eu acabo fazendo, no final da corrida eu acabo ficando
melhor, a minha mente acaba ficando melhor e, consequentemente, os meus outros estados de campos energéticos vão ser melhores. Esse é um ponto. O seu ponto que perguntou, você se altera a compositor totalmente. Tanto que se alguém me perguntar, se a pessoa que eu fiz um trabalho para ela, chegar para mim e falar assim, cara, como é que você bolou isso? Eu não tenho a menor ideia de falar para ela como que eu inventei, como que eu criei na hora ali, porque às vezes eu fico num estado tão louco de transe, fazendo e compondo ali, que eu não sei o que saiu. Eu sei que saiu um negócio e que ficou bom e que foi o que ela falou comigo, e eu vou na certeza de entregar para ela sem mexer demais. Isso é muito interessante, porque já sai bastante do trabalho que eu fazia, da pessoa, eu quero alterar. Então, é um trabalho que não tem, é de alteração zero. O que eu entreguei, está entregado e ponto. Eu não gostei de uma coisa. Não existe isso. Porque eu faço isso com uma ajuda e com uma sintonia ali completamente diferente de um trabalho, sei lá, publicitário, de uma música para um cantor, que não tem nada a ver, são coisas diferentes. Então é aí que está a diferença. É uma coisa que eu cheguei ali criteriosa, e o máximo que eu faço é mostrar para minha esposa, que é minha parceira, minha companheira, né? Eu acredito que a nossa sinergia junto, a nossa canalização energética e a nossa disposição em estar junto e fazer as coisas junto, sempre, então a gente troca sempre informações, e eu acho que isso é muito legal, e todo cônjuge deve fazer isso. Nunca briga com o seu cônjuge, briga com todo mundo, não briga com sua esposa e nem com seu marido, tá? Vai uma dica aí. E se você brigar, volte, pensa bem, porque é muito sério isso. E um alinhamento entre um casal, ele é top. E o casal tem que brigar às vezes. Você pode brigar, você pode discutir, mas bota o pé no chão e faça coisas com seu cônjuge, que o caminho é esse. Eu falo assim, a Júlia sabe disso, eu falo isso sem sombra de dúvida. A gente quebra o pau como qualquer casal quebra, mas a gente é ponta firme nas coisas que a gente está fazendo e no trabalho que a gente acredita um do outro. Boa. E aí vem o Seraf, nosso querido Seraf, que já fez parte aqui de uma das nossas lives, perguntando se do processo se tem mais a ver com ritmo ou escalas para você. Show, tô lendo aqui. Voltou, gente? Tá caindo às vezes aqui, ó. Vamos lá, Seraf perguntou se o processo tem... se tem mais a ver com ritmos e escalas. Cara, tem... normalmente, eu faço assim, as que eu fiz, né, nesse contexto do sigilo, eu consegui trabalhar com bastante coisas orquestrais, né, bastante coisas que a gente muda o BPM do sigilo, né, da trilha no contexto técnico, a música. Então, assim, ao longo do tempo, por isso que eu nunca reclamo do meu passado, né? Por mais que as pessoas vêm e chegam e me perturbaram demais lá para trás. Não gostei daquilo, faz isso daqui, bota um negócio maluco. Acaba que a gente tem que aprender um pouquinho de música e um pouquinho de orquestra. Então, a pessoa chegava com as referências para mim lá atrás e falava assim, escuta essa música aqui do Hans Zimmer e eu quero um negócio parecido aqui pro meu negócio. Então, assim, o aprendizado que te dá, você acaba... aprendendo um pouco sobre tempos de música, né? Sobre você fazer uma tercina, uma sextina, um staccato, botar umas cordas legato, botar um pizzicato, botar uns big tons, pegar uma percussão nórdica, fazer um trabalho e do nada tu virar o giraia, né, dentro do negócio e colocar umas guitarras malucas. Então, assim, é muito do que... como eu falei, é muito do que a pessoa quer. Vai ver, ela fala assim, cara, eu gosto de samba, eu gosto de soul e eu adoro escutar orquestras igual do filme X. Beleza, cara, eu vou misturar esse negócio tudo aí, vou fazer algumas inserções, no final das contas vai ter um resultado muito bom. Vou falar uma que eu fiz que trouxe uma coisa muito legal, que eu fiz uns violões e ficou bem bonito. A pessoa falou assim, poxa vida, essas músicas me trouxe um sentimento que eu tinha com meu pai,
parece que era meu pai tocando. Aí acho que a pessoa ela chegou a perder o pai, né? O pai tinha falecido, já tinha tempo, mas ela tinha relação muito boa com o pai. E a música trouxe de volta uma nostalgia boa, uma lembrança boa de lembrar do pai tocando. Então, sem eu saber, às vezes, assim, né, do tipo de coisa que o pai tocava. Ela só me mostrou algumas coisas, acabou que destoou um pouquinho na hora de fazer. Ela falou assim, pô, você acertou sem querer umas coisas aqui que eu nem te falei. Então, assim, sobre ritmo e escala, varia. Né? Tem gente que vai querer ser mais objetivo, mas normalmente quando eu falo assim, me fale sobre o que você gosta de escutar, a pessoa me dá um batalhão de coisas assim, cada coisa é diferente da outra às vezes. Tem gente que é mais concisa, eu gosto mais disso aqui, tem gente que manda um monte de coisa de referência, e aí eu tenho que pegar e falar assim, ó, não tem um tempo, às vezes eu entrego um sigilo, uma música, né? Um sigilo musical de 2 minutos, de 3 minutos, às vezes de 1,5, às vezes de 5 minutos, então assim, varia o tempo, mas é sempre feito com bastante critério na questão técnica que está me perguntando aqui em relação ao processo, tá? E eu tenho o meu jeito de fazer ali. Eu começo sempre fazendo uma parte de meio de melodia, de harmonia, mas para fazer isso, eu confesso para você que eu acabo desencontrando. Às vezes eu gravo um pedaço aqui, depois eu pulo para frente, faço uma outra parte só com uma melodia, e depois eu pulo para frente, eu boto umas percussões e um som mais percussivo, e depois eu vou juntando tudo e formo uma coisa muito legal. E aí deixa eu te perguntar então, agora a minha gente, pergunta, travou. né? Então agradeço ao Seraf aqui pela pergunta. Se eu só tirar ela daqui da lista. Deixa eu voltar aqui só um minutinho. Aí, pronto. E aí te perguntar, claro, você com a Júlia, né? Então acaba tendo toda essa porção que talvez preceda a criação da música enquanto um sigilo, né? Então todo o conhecimento da magia, da espiritualidade, e aí você agrega ao teu conhecimento de música, né? Mas você tirando a composição do sentido das notas musicais, mas sim olhando para você pensa na letra também, a letra tem todo esse intento também, ou você vai muito mais no que está na melodia, agora sim veio a palavra certa, está mais na melodia ou na letra, ou você consegue somar essas duas forças para fazer com que o sigilo musical funcione? Então, a minha proposta do sigilo musical, ele acaba sendo uma música sem vocalização, mas a gente está instalou esse, olha que você fez uma pergunta muito boa agora. Veio instalar na mesa de vocalizar, porque é o seguinte, uma letra, eu fiz muita letra para fazer música, inclusive, né, para a música dela, deu uns toques ali, mas uma música cantada já sai um pouquinho do que eu tô propondo a fazer, então eu faço ela instrumental. O máximo que eu vou propor a fazer, né, para frente aqui agora são vocalizações, com a Júlia fazendo as vocalizações. Então, o que acontece? Eu posso até fazer uma orquestração com algumas vocalizações, mas eu deixo ela todas instrumentais, e alguns instrumentos eu coto guiando como uma parte melódica, como uma linha melódica de alguns instrumentos. Por exemplo, pode ser um staccato, pode ser uma linha melódica de guitarra, pode ser uma linha melódica de piano, pode ser uma linha melódica feita por violão, né? Então, a linha melódica eu sempre opto por fazer com instrumentos. Agora, você me fez uma pergunta muito boa, que seria a parte de voz. Letra não faz muito sentido para isso, mas vocalização sim, no meu entendimento, tá? Porque não faz muito sentido fazer uma música cantada falando para a pessoa uma coisa, porque daqui a pouco vai parecer uma música de culto gospel, se for para pensar, né? Viva a vida de alguma coisa. Não, a música ela tá instrumental, e o máximo que a gente vai fazer é uma vocalização, e poderia ser uma vocalização com alguma coisa, algum coro, que tem algum significado para a pessoa, entendeu? Eu vejo dessa forma, né? Eu acho que tem muita gente. Eu aprecio muito a música gospel, acho que ela tem uma energia incrível,
tá? As músicas da religião dos evangélicos, eu acho que as músicas elas têm uma energia extremamente para cima, ela mexe com o coração das pessoas, até quem não segue a religião ali, se escutar e parar para escutar algumas vezes, vai sentir uma boa vibração com as músicas, e as pessoas que estão ali cantando aquelas músicas, elas têm um sentimento ali forte, né? Isso daí é uma coisa real. Então é uma energia muito real assim desse contexto gospel. Eles fazem um trabalho que é de excelência, com músicos excelentes, com um trabalho excelente, com uma gravação excelente, e aquilo ali traz uma energia para as pessoas que estão ali, e eles cantam junto, eles fazem acontecer ali. Eles saem transformados mesmo. Sim. Eu bato palma. E eu acho que seguir, porque esse tipo de trabalho que eu faço é um trabalho que eu expondo também neles e falo assim, poxa, a música tem um poder violento de transformação na vida das pessoas. E fale mal quem quiser falar, mas eu acho isso mesmo. As pessoas estão ali, elas cantam com vontade, elas botam energia na hora de cantar, na hora de escutar, de intencionar. Então aquilo ali não deixa uma influência para esse trabalho que eu estou fazendo, porque tem uma intenção ali forte. Então, é isso aí, Júlia, é algo meio ré mesmo. Os índios, os indígenas fazem isso. Eu puxei o assunto da ayahuasca, porque o ritual de ayahuasca, ele é conduzido pela música. Então os estados de um ritual que você faz ali, que você passa a noite ali escutando as músicas, e principalmente se tiver os índios tocando, cara, eles conseguem conduzir aquilo ali e transformar as músicas dele numa energia violenta, que pode te levar para o caos ou para tranquilidade, dependendo da hora, né? Da última vez eu fiquei meio irritado, eu já participei lá, fiquei meio irritado, acho que eles bateram com força lá, o pessoal meio que deu uma descambada. Aí, mas foi legal pra caramba, porque eu nunca tinha participado de uma coisa assim, com os Acabou índios virando que vieram lá Roots, do Acre, Blood fazer um Roots. negócio aqui, tocar com vontade, os caras tocando com a vontade, assim, violenta, e quanto mais força e dinâmica os caras colocavam, mais energia o negócio levava e o negócio fica louco. Oi, Tá ouvindo? Estamos escutando aí. Oi. Caiu. Voltou. Oi, Queria aproveitar, Léo, essa parada que deu para aqui poder te perguntar também, saindo um pouco do lado da magia, da espiritualidade, né? Ou não tanto saindo, mas aí pelo lado que acredito eu que nós três aqui, eu, Roberto e Alexandre também temos de vínculo, que é a música em si. O que você lembra, assim, de músicas que mexeram com alguma energia tua e que te impactou? Música, vamos assim, profana, vamos chamar assim, que te mexeu, sei lá, um exemplo bom e um exemplo ruim que você poderia dar, assim, olha, quando eu vi essa música eu transcendi e essa aqui me levou a um estado de ira. E aí eu acho que cada um de nós aqui podia trazer até um exemplo aí depois de você. Eu vou trazer dois exemplos até de banda e de música. O primeiro exemplo que eu vou trazer é de um guitarrista que chama Jason Becker. Isso daí, eu não sei se vocês conhecem, era um guitarrista dos anos 80 e tá vivo até hoje, tá, gente? E o que aconteceu? Ele tava... Cara, o cara era um prodígio, né? Ele é um prodígio, tá? Pra quem não conhece a história dele, é o seguinte. Na época dos anos 80 tinha aquela época lá dos guitarristas, o Steve Vai tocando no White Snake, o Ed Van Halen. E esse cara tava ali, naquele meio ali, querendo crescer. E ele começou a ficar muito bom, cara. Ele começou assim, desde moleque, de pequenininho, o pai dele estimulava ele. Ele já tinha o dom nato de tocar muito, mas assim, o cara tocava demais e tinha uma... Tipo assim, tinha uma cabeça assim pra criar umas coisas... fugiu a palavra. Criar umas coisas meio eruditas, clássicas. Então assim, é um negócio absurdo.
E aí ele foi crescendo, ele gravou um solo, né? Ele mandou uma fita cassete para um produtor, o produtor falou assim, pô, olha esse cara aqui, como é que ele toca? Aí trouxeram, ele gravou. E aí, em 1990, 91, o Steve Vai tocava naquela banda, não sei se vocês vão lembrar, ele tocava naquela banda do Dave Lee Roth, quando o Ed Van Halen, ele, né, a banda Van Halen substituiu o cantor, e o cantor que estava ali, ele foi fazer carreira solo, e o Steve Vai foi lá e estava tocando com ele. O Steve Vai saiu e foi para aquela banda White Snake. E aí, quem foi para o lugar, quem ia tocar com Dave Lee Roth? Aí chamaram o Jason Becker para tocar. Cara, ele gravou o álbum e no meio da gravação do álbum, ele começou a sentir a mão e os pés dele, o corpo dele a falhar, a musculatura a falhar. E aí ele foi no exame, né? Tava lá gravando o CD com eles, tudo, ia sair para turnê e foi fazer um check-up e descobriu que ele tinha, foi diagnosticado com aquela ALS, esclerose lateral amiotrófica, que o cara perde todos os movimentos do corpo. Então um cara que tocava guitarra do jeito que ele tocava, ele começou a perder a sensibilidade de toda a musculatura. Resultado, deram para ele 5 anos de vida. E aí ele foi perdendo, ele não conseguiu sair em turnê, teve que ser substituído, ele foi perdendo o movimento das mãos, ele gravou tudo que ele poderia gravar com a guitarra nesse período que ele foi perdendo o movimento. Chegou um ponto que ele já não conseguia mais segurar a guitarra, só que ele não desistiu. Um amigo dele na época, acho que foi em 95, fez um esquema para ele fazer as músicas usando o queixo, então ele abaixava a boca assim, ó, e a nota ia fazendo nota por nota ali. E ele gravou um álbum, cara, desse jeito. E depois ele foi perdendo todos os movimentos até que ele conseguia só fazer o movimento do olho. Então ele fazia a música com o movimento do olho. O pai dele ajudando a fazer assim, ó, essa nota não. Um esquema lá. Tem um documentário do cara que chama Jason Becker Not Dead Yet. Eu ainda, né, ainda não morri. Ele ainda não morreu. E detalhe, ele tá vivo até hoje. Então ele fez mais um álbum desse jeito. Ele tem ajuda dos colaboradores, né, dos parceiros dele, mas as composições que ele faz é nota por nota piscando o olho. Tu já viu falar nisso, Tom? Isso daí pra mim é uma coisa assim, que fala assim, cara, esse cara ama música e não desistiu de viver por causa da música. Foda-se. Quem tiver a oportunidade de assistir esse documentário, Jason Becker Not Dead, que me traz um negócio muito legal também, que poucas pessoas conhecem, mas aí é a banda em si, né? É o Def Leppard. Não sei se vocês conhecem, mas sim. O cara, o batera, ele não tem um braço, cara. Ele perdeu o braço num acidente de carro e toca com um braço só e usando os dois pés no esquema. Depois. Então tem um filme também que é o... E ele ainda deu porrada no Glenn Danzig. Só com um braço. Ele ainda deu porrada no Glenn Danzig. Verdade. Que isso, cara. O foda de falar de música pra nós é isso, assim, porque a gente vai puxando coisa, né? E daí a gente vai comentando aqui entre si outras coisas que não são só de sigilos, né? E daí vai aparecendo todas essas coisas. As conexões. Fica difícil a gente manter o rumo, assim, da função do... E aí, Ali, vamos aproveitar que você puxou a palavra aí, fala das tuas músicas aí, então, só pra gente mostrar um pouco do nosso gosto pro Léo e pros que nos veem e ouvem. Cara, eu gosto pacas, assim, de me sentir mal. Você tava falando, né, Léo? Por exemplo, eu gosto de ouvir coisas que te deixam bem e tal. Ó, música pra me sentir bem é, por exemplo, na academia, e etc. Pode falar. Música, assim, pra mim, eu gosto, porque eu não me sinto mal me sentindo mal, entende? Eu me sinto bem. É uma coisa meio contraditória. É meio Radiohead. Poderão dizer que é paradoxal? Poderão. Mas é como eu me sinto. Eu gosto de sentir todos os sentimentos. Não gosto de me sentir só alegre, né? Não gosto de me sentir... Eu gosto de sentir raiva, então eu gosto de sentir ódio, ira mesmo, de desejar assim que a pessoa explodisse na minha frente.
E eu gosto de sentir todas essas coisas. E uma das coisas que eu gosto, pacas, é Radiohead. E me deixa, nossa, deprê pacas. Mas essa depressão, no final das contas, ela te traz uma introspecção que eu julgo seja necessária para a vida das pessoas. Né? O viver dentro de si. É te trazer, você fala, porra, que sentimento lazarento é esse? Por que ele tá aqui? Né? Para mim é isso. Assim, então eu gosto de várias bandas, mas eu só queria comentar a respeito disso e falar do Radiohead. E você, Robertinha? Cara, eu sou muito eclética, né? E eu ouço música desde, assim, eu acordo ouvindo música e eu vou dormir ouvindo música. Mas tem algumas bandas, né, assim, que elas mexem comigo e de formas diferentes. Então, eu costumo meditar Pink Floyd. Eu ia citar Pink Floyd agora, que é uma das minhas bandas do coração, assim, e não só do coração, porque ela mexe com a minha mente e com o meu estado de consciência. Então, diferentes músicas do Pink Floyd, elas me trazem um estado de consciência diferenciado. E em contrapartida, cara, eu amo heavy metal, então, assim, eu curto pra caramba ouvir Sepultura no fone, e que me leva para outro lugar também, que não é um estado de perturbação ou de agitação, né? E é difícil explicar, né, para onde esses lugares, essas músicas me levam. E são dois extremos, né? Mas as coisas que mais mexem comigo é um heavy metal bem pesado. Eu citei Sepultura, mas já tive minha época do Destruction também, que eu ficava só ouvindo aquilo e achava, e viajava, né? Não de forma contemplativa, mas sim. Mas Pink Floyd mexe comigo de diferentes formas, assim. E eu vou comentar do meu aqui para concluir essa participação, que é assim, eu não tenho como deixar de falar de Pink Floyd. Eu acho que eu desmamei da música infantil com Pink Floyd. Meu irmão, 16 anos mais velho, eu lembro que eu tinha meus discos de historinha infantil, Balão Mágico, e o primeiro disco de música adulta que eu ganhei foi do meu irmão, o The Wall, o álbum duplo do Pink Floyd. Então eu desmamei de Balão Mágico para The Wall, né? Mas assim, tirando isso, tem uma música que eu altamente aconselho as pessoas a ouvirem, que é um cara maravilhoso chamado Al Di Meola, um guitarrista tão formidável quanto David Gilmour, e tem uma música que me leva para outras galáxias que se chama Cassino. Ela tem aquela, já aproveitando que o Léo falou, né, de ritmos que são mais, vamos chamar assim, asiáticos, por algo assim de ser definido, né? Tem uns ritmos mais orientais que são muito interessantes. E música que me pega de mau jeito, assim, eu faço a pergunta e eu não sei responder, que ótimo isso, né? Mas vamos ver. Eu acho que eu acho que é Gypsy Kings. Pronto. Vai cagar. Você vai cagar. Isso foi uma provocação. Vai cagar. Não, tá tirando com a minha cara. Porra, eu curto um Gypsy Piada Kings interna, pra piada caralho. Ó, você me perguntar, ó, tem gente, a Júlia fala assim, né, de vez em quando ela chega, eu adoro assuntos, eu adoro tudo, né, gente? As pessoas têm uma confusão mental quando eu falo isso, que elas acham que não, porque você não pode ficar vendo isso. Gente, eu adoro assuntos da Segunda Guerra, eu adoro ver séries da Segunda Guerra, eu adoro de ver ali, tem duas séries são, cara, sensacionais, que é Band of Brothers e o The Pacific. E as duas séries foram feitas acho que pelo Tom Hanks, se eu não me engano. E as trilhas sonoras das duas séries no início, cara, é algo que faz essa ação aí comigo, assim, de vontade de chorar. Você fica com vontade de chorar. Elas são trilhas emotivas, mas elas me trazem esse chorar. E aí, eu vou te falar uma coisa curiosa. As pessoas às vezes pensam o seguinte, o que é melhor? Você vê um filme de guerra que tá todo mundo matando todo mundo, ou um filme de comédia romântica? Cara, às vezes ver um filme de guerra
e ver uma trilha sonora relacionada a isso, é ótimo, sabe por quê? Porque você tem a certeza absoluta que você não tá ali dentro, ali naquele lugar ali, te traz um bem-estar de não estar ali naquela Pior. confusão. Agora você pega aquele filme de comédia romântica no final, aí vê aquele casal no final dando certo, bicho. Ou inveja danada, cara, porque eles conseguem no final ali fazer você ficar chorando e querendo estar no lugar do cara. Então o filme da guerra faz você não querer estar no lugar do cara, mas o filme de comédia romântica que todo mundo quer assistir também faz você querer estar no lugar do cara e você não tá. Então, Sim. se você parar pra pensar, é melhor assistir a Segunda Guerra do que assistir um filme de romântico se você tá sozinho. Porque o filme de romance você vai ficar bem mais pra baixo do que da guerra. É melhor você ver o da guerra. Com certeza. E olha a Júlia entregando aqui outra. Ó, eu falei das duas bandas que o Alexandre mais adora, Gypsy Kings e Los Hermanos. Aí, ó. Los Hermanos eu também gosto. Cara, o Los Hermanos, velho, eu vou te falar. Los Hermanos também é uma banda. Eu toquei muito Los Hermanos em banda de baile. Mas também é aquela banda que é o seguinte: ou a pessoa ela ama ou ela odeia. Eu tô no grupo do que odeia. Mas eu não odeio os caras. Eu gosto de algumas músicas deles, né? Eu acho até engraçado aquele cara que chega lá, o repórter chega, pô, mas fala aí, Los Hermanos, Ana Júlia, lembra daquela reportagem que o repórter fica ali pentelhando o cara? Fala assim, Los Hermanos é Ana Júlia, né? Tem tudo a ver, né? Aí o cara, não, quem disse? A gente tem várias músicas, a gente pediu a Ana Júlia, a gente vai tocar várias músicas, a gente tá... Não, mas Ana Júlia, fala a respeito de Ana Júlia, o cara vai se emputecendo e fala assim, vocês da imprensa gostam de levantar polêmica, né? A Ana Júlia é a música que a gente adora nada, eles odeiam, né? Foram obrigados a fazer aquilo ali porque eu sei que foram. Quando eu falo que eu sei que foram, porque eu fiz essa faculdade de produção fonográfica com o Ayrton Bahia. E o Ayrton Bahia falou assim, ó, Los Hermanos, eles tiveram a capacidade, a hombridade de falar assim, a gente não quer ir e fazer a irmã da Ana Júlia, a tia da Ana Júlia, a avó da Ana Júlia e a filha da Ana Júlia. A gente quer seguir a nossa vida, a gente fez a Ana Júlia aqui, tá tudo certo. Agora a gente vai seguir com o nosso som aqui, a nossa honestidade. Se der certo, bem, se não der, amém. E deu certo. Sim, agora, e vamos tem gente pensar, que odeia, né? tem gente que ama, né? A Júlia ama. E vamos Sim, pensar que né? talvez a Ana Júlia tenha sido até aquele divisor de águas da banda. Mas eu bato... Tenha sido um divisor de águas ali pra banda, Mas no eu sentido assim, bato agora palma vamos pra fazer eles música pela menos ruim. identidade. Não, na verdade eles falaram assim, ó, vamos fazer agora a música que a gente se propôs a fazer. E o produtor falou, não, vocês não podem fazer isso não, a gente pode, faz, a banda é nossa. Então assim, é esse tipo de atitude que tem que ter. Os caras acreditaram no negócio deles e foram em frente, pronto, final. Mas tem gente que odeia o Los Hermanos, problema de que odeia, problema comigo, sei lá, quem sou, né? Eu sou só mais um que não é que eu não gosto de algumas músicas que me trazem às vezes uma deprê, entendeu? Eu acho meio depressivo algumas coisas e tal, mas tá tudo bem, cara. Eu gosto de escutar, se eu quiser ficar depressivo, eu escuto Bob Marley, já é o meu som da depressão. Perguntou assim, ó, qual que é o seu som da depressão, Léo? Bob Marley, velho, eu adoro escutar. Tem gente que fala, Bob Marley te traz uma linha deprê? Pra mim traz, cara, eu adoro, né? Escutar o Bob Marley e escuto pouco, né? Escuto muito pouco. Mas quando eu escuto assim, me traz. Pô, outro dia eu tava assistindo um filme dele lá na Netflix, né? Que fizeram um filme dele. Pô, eu acho foda, cara. Né? Tem aquele filme A Lenda que o cara bota lá pro cachorro dele escutar, né? Quando ele acorda, do zumbi, que tem, né? O cachorro chama Bob, aí ele bota sempre a musiquinha do Bob Marley de manhã. Ele coloca, verdade. Dia. Enfim, cara, tem cada um vai ter. Por isso que essa coisa por isso que quando esse trabalho do sigilo, né, mágico, eu tenho que saber da pessoa, porque não é porque eu não gosto que eu não faço. Isso não tem nada a ver com o meu gosto pessoal. Tem coisas relacionadas à música, a pessoa pode chegar pra mim e falar assim, cara, eu adoro essa banda, vamos pegar aqui do que eu falei aqui, que as pessoas elas podem confundir aqui, falar assim, poxa, eu amo Oasis, Los Hermanos, deixa eu ver outra coisa aqui que não... para mim, eu não coloco no
o negócio para tocar. Mas, né, o que eu tô com prazer, eu vou levar essa proposta. Eu vou para escutar. Eu vou querer caminhar e escutar com músicas que tem mais a ver com o meu gosto pessoal. Por isso que é uma coisa pessoal, né? Não é uma coisa. Então, assim, o assunto de música às vezes vira um assunto de polêmica no almoço de domingo na casa da dona. Mas tá tudo bem, né? Aí todo mundo fala assim, mas você não gosta, né? Aí, ó, a Júlia já fala ali, ó, tem polêmico. Esse domingo entrar assunto musical, a gente acaba polemizando, mas fazer o quê? Boa. E daí, ó, mas é a Ana Júlia nossa. Essa seria a nossa Ana Júlia, porque é alguma coisa que chamou atenção. É o tipo de assunto gostoso pra você debater. Ai, gente, vocês sumiram? Oi. Opa. Tamo aqui. Oi, pessoal, vocês sumiram aí? Tamo aí? Ah, não, porque aqui piscou aqui pra mim, que eu achei que tinha saído tudo. Mas é isso, gente. Boa. Bom, e Léo, até pra gente, já pensando para caminhar para os últimos instantes aqui, não sei se você quer chamar a Júlia para fazer aquela participação, ou tem mais alguma questão que você queira falar sobre o teu trabalho, quer divulgar, fique bem à vontade, que a gente está aberto para você. Eu agradeço o carinho de vocês, primeiramente, tá? É um assunto que, se a gente for ficar aqui, eu acho que a gente vai passar a noite, a gente pode fazer até uma outra live no final de semana e fazer a live do vinho, né? Tomando um vinho e falando sobre música. Eu acho que seria até legal fazer uma coisa assim. Mas vamos lá. Aí, ó, tá vendo? Tenho certeza. Eu sabia que todos iriam concordar. Inclusive, o pedestal do microfone, eu fiz uma artimanha com uma garrafa de vinho usada, né? Acabou que quebrou meu pedestal aqui e aí ficou... Eu tô segurando ele aqui. Mas assim, muita gente tá me procurando sobre o sigilo musical e aí é o seguinte, semana que vem, eu ia fazer isso essa semana. Eu criei um grupo lá no WhatsApp, para quê? Para eu disponibilizar esse serviço, porque às vezes tem muita gente que quer fazer e na hora de eu explicar, eu tenho que explicar para várias pessoas a mesma coisa. Eu sou aquela pessoa que eu não gosto de ficar encaminhando o mesmo áudio. Vou te encaminhar aqui o áudio aqui que eu já gravei para outro, eu acabo explicando de forma individual. E lá nesse grupo eu vou disponibilizar semana que vem, né? Eu vou deixar lá o site e na quarta-feira eu vou deixar lá uma condição lá para a galera que quinta-feira um período lá para a pessoa adquirir o sigilo musical com algumas outras coisas que eu vou entregar para ela. Então, como é que vai ser isso? Quando você está disponibilizando um serviço na qual eu pego um por vez, eu tenho que fazer isso de uma forma organizada. Então, eu resolvi fazer isso dentro de um grupo de WhatsApp que ele fecha. Então, as pessoas entram ali dentro e eu vou fazer um desconto de valor financeiro para as pessoas. Eu entendo que as pessoas têm, mas a pessoa quer fazer o sigilo musical e não tem dinheiro para pagar. Então, ela vai ficar na vontade? Dessa vez, ela não vai ficar na vontade se ela entrar no grupo lá. Então, sobre eu estar isso aberto, vem todo mundo me perguntando e ninguém toma uma atitude. Então, eu decidi que semana que vem, elas entram lá no grupo e eu disponibilizo essa oportunidade na quinta-feira. Tá aí, ó. Show de bola. É só entrar no site aí, ó, depois eu deixo aí pro pessoal, clica nesse botão, cai dentro do meu grupo, tá? É um grupo fechado, não é um grupo de bate-papo, galera. Não, vocês podem ficar tranquilo que não é um grupo para polemizar nem nada. Vai ter os horários ali que eu vou tirar dúvida da galera. Ele vai ficar aberto até terça-feira para as pessoas entrarem, depois eu tiro fora para ninguém entrar mais. Na quarta-feira eu falo o que a pessoa vai ter ali, os benefícios que ela vai ter para entrar no grupo, né, de valor monetário a se gastar, forma de pagamento, e na quinta-feira ela adquire o sigilo e eu vou dar a ordem de prioridade pela medida que as pessoas forem adquirindo. Por exemplo, a pessoa entrou lá 9 horas da manhã, 9h01 ela tá lá, adquiriu, então ela vai ser a primeira da fila, certo? Então, assim, vai vir com várias outras coisas, inclusive essa questão aí de fazer algumas vocalizações aí com a Júlia aí. Como é um trabalho individual e eu demoro aí de 5 a 7 dias para entregar, é por
entrar ali 1000 pessoas, você faz? De jeito nenhum. Nem o pau. Como é que eu vou fazer 1000 negócios desses? Não tem como. É um trabalho, é um serviço. Não é uma chamada de vídeo que eu faço com a pessoa individual. Eu combino com ela, eu faço todo o processo igualzinho. A diferença é que vai ter um valor melhor para a pessoa fazer, acessível, tá? Essa eu até, ela tá errada, tá, gente? Eu botei 23, mas eu passei para semana que vem, tá? Vai ser, se eu não me engano, dia 30. Então a pessoa entra ali e adquire isso com o valor que ela consegue pagar tranquilamente. Então vai ser bem legal, entendeu? E só deixando bem claro, gente, eu corro desses negócios, compre agora, últimas vagas, né? Limitado, não é isso. É porque eu não tenho. Se alguém chegar ali e falar assim, cara, você consegue fazer 1000 negócios desses? Não consigo, né? Então assim, tem sim, vou colocar um limite ali de pessoas para fazer, porque existe um tempo hábil para eu poder entregar isso de uma forma honesta. E dentro do grupo é mais organizado eu fazer isso. Só isso. Aí, só para o pessoal entender. Detesta aquele negócio. Imperdível, né? Últimas vagas, acabou. Já é. Não tem, eu não gosto disso. Mas eu curso online, mas desse é a jeito, última vaga. Não, mas eu consigo dar uma oportunidade para. Então, é diferente disso aí, que não tem nada, isso não é curso, deixando bem claro, galera, isso não é curso, é um serviço do sigilo musical. Eu converso com a pessoa em videochamada, é individual, tem sim uma quantidade de pessoas, porque senão eu vou passar o meu ano todos os dias, o resto do dia, toda hora fazendo isso. A Júlia já chegou aqui, ó, cantando, tomando o iogurtezinho dela aqui pra fazer pra cantar aqui, né, Júlia? Vim aqui, Júlia, sentar aqui. Ué. Ó, e falar um pouquinho pessoal aqui. Ó, deixa o iogurte aqui. Senta aqui. Ó, gente, vou passar o microfone aqui pra Júlia aqui, ó. Aí. Senta aqui. Não, aqui, ó. Aí, ó. Peraí. E aí, menina Júlia? Eu não tô ouvindo eles. Oi, gente. Oi, meninos. Oiê. E aí, Olá. Júlia? Oi, Roberta. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, vocês topam dar uma palhinha para nós aqui, para a gente concluir a live? Tô rindo muito. Tá rindo. Voltou. Tava dando uma travadinha. Não, eu tô rindo, eu tô dando pala lá no quarto, cara. Falei, deixa eu azucrinar esse chat aqui. A Júlia é das nossas, assim como o Léo também, gosta de uma zoeira. Zoeira never ends. Não, é que eu tô vendo vocês perguntando as coisas pra ele. E eu tô só lembrando, né? Los Hermanos, que ele imita, tá? A gente tem uns vídeos muito bons, inclusive, dele imitando. Não, eu não quero virar meme de internet, não. E aí ele escondendo, né? Ou fazendo de bobo. Eu falei assim, não, peraí. Ele não gosta de Los Hermanos mesmo. Ainda bem que você tá lá para entregar tudo, Júlia. Não, mas ela tem. Não, mas eu já falei isso. Eu gosto da atitude dele. Gente, eu gosto da atitude deles. Polêmica. De falar assim, a gente vai fazer isso daqui e ponto final. Isso não quer dizer, né? Não quer dizer que eu não gosto das pessoas ali, dos Los Hermanos, né? Isso é diferente. Boa. E você, Júlia, antes da gente terminar, uma banda ou uma música que te eleva e uma que te derruba? Internet hoje tá que tá. Vou fazer a pergunta de novo. Uma música pra você, Júlia, que te eleva, e aí não pode ficar em casa, né? Não pode ser do Léo nem tua, mas uma música que te eleva e uma música que te derruba ou um estilo musical que te derruba. Uma música que me eleva, uma banda que me eleva é U2, tá? U2 pra mim é a trilha sonora da minha vida, assim. E eu sei que U2 também é uma banda que as pessoas ou amam ou odeiam, né? Todo mundo que curte. Eu acredito que as pessoas respeitam, assim, o U2 pelo legado, né? O legado que eles vão deixar, mas realmente a musicalidade deles é diferente. E então, assim, a maioria das músicas deles eu curto bastante. Umas
Eu gostei muito do que o Ali falou, que eu sempre falei, vamos lá, né, ao papo de casal. Quando o Léo me conheceu, eu gosto de ouvir Kate Melua, Jewel, Sarah McLachlan, essas músicas mais folkzinhas, mais lentinhas, que não me trazem a depressão. Elas me levam para um estado mais melancólico também. As músicas que você escuta, que é isso? As músicas depressão, por isso que você é desse jeito. Eu falava com ele, não, amor, olha só, cara, Jill, olha que delícia esse violão, aquele jeito, né, de cantar, aquela coisa que me leva, sei lá, cara, pras montanhas, não sei, um negócio meio assim. E aí depois o que o Ali falou, e depois ele convivendo comigo, ele percebeu que realmente eu boto essas músicas, gente, eu vivo com fone no ouvido, tá? O Léo sabe, às vezes quando eu deito lá no quarto, eu falo assim, vou colocar no meu fone, ele chega lá, eu só fico a cabeça assim, tiro, boto, pra ele entender que tô ouvindo música. Dá licença. Minha mãe fala que você é atropelada na rua, porque eu escuto e no talo, tá? Eu gosto de som alto. Eu ando na rua, falar oi comigo, não recebe oi de volta, não. Vai ter que parar na minha frente e fazer assim com a mão. Minha mãe Júlia, na hora que você atravessa a rua, eu falei, não, mãe, eu olho direitinho, tá? Eu diminuo o som na hora de atravessar a rua. E eu gosto muito de uma música da Diana Ross. Eu nunca peguei uma coletânea dela pra ouvir. Sei que ela é uma cantora exímia, mas assim, eu não sou uma fã dela, de conhecer os trabalhos dela. Mas ela compôs uma música para aquele desenho do Spielberg, que chama Em Busca do Vale Encantado, 1989, se não me engano, o Littlefoot, né, o dinossaurinho pescoçudo. Esse filme, eu falo com o meu público, eu já cheguei a postar sobre esse filme, eu assisti ele mais de 100 vezes. Meu pai me levava na locadora, em vez de eu alugar outro filme, eu ficava ali olhando, assim, ele, Júlia, você vai levar esse filme de novo? Eu decorei as falas desse desenho. E porque a mensagem por trás, e olha que eu tinha o quê? 9, 10 anos nessa época. A mensagem desse filme é sobre se você... Por exemplo, são 5 dinossauros buscando eles estão na escassez, perderam familiares, né? No caso, o Littlefoot perdeu a mãe. Eles estão na escassez de comida, eles estão num lugar insalubre, cheio de terremotos, tem um tiranossauro rex atrás deles, eles são filhotes, ou seja, né, as adversidades são o tiranossauro. Isso como eu olho o filme, tá? Desde criança. Esse filme me trouxe essa mensagem desde pequenininha, tá? Eu não assisti como um mero desenho, eu absorvi o que era o desenho. E aí ele perde a mãe muito cedo. Eu choro muito ali, né, nessa questão. Eu já imaginei o que era perder a mãe, né, viver sem uma mãe, por exemplo. Tá? Eu tenho a minha, mas eu cresci com isso. Será que quando eu perder a minha mãe eu vou ter essa garra que esses dinossaurinhos têm? E aí eles têm que partir em busca de um vale, né, encantado, que é onde vai ter folhas verdes, água, né, bastante comida, amiguinhos, e onde eles vão reencontrar os familiares que sobraram. E nessa jornada, os dinossauros, no viés do desenho, eles não poderiam conviver em espécies diferentes. Então eles vão formando uma amizade ali, é um voador, um pescoçudo, uma patassauro, eles se agrupam em comunhão ali para encontrar o vale, eles encontram o vale. Então, a mensagem do filme intrínseca assim, é incrível. Spielberg, esse filme, ele mora em mim. É um negócio muito louco. Eu assisto hoje, eu choro e eu quero passar isso para os meus filhos. Né? Eu acho que o Léo nunca sentou também, assistiu comigo, né, amor? Já tô te convidando aí. E a Diana Ross, ela foi convidada para fazer a letra, né? A trilha sonora toda nessa música dela. E no final toca. Eu lembro que e de repente começa a tocar uma música quando eles vão aprofundando o cenário para dentro de uma floresta, gente. E eu escuto o Léo sabe, tanto que uma das partes da trilha sonora
Em Busca do Vale Encantado foi o convite do nosso casamento, porque o Léo fez o convite do nosso casamento musicado. Então ele colocou um convite também em trilha sonora. Eu falei, amor, coloca quando o Littlefoot nasce, tem uma música muito bonitinha, que toca linda, orquestrada. Léo, eu queria tanto essa música. O Léo coloca o nosso convite de casamento, é uma música dessa. Música ruim, assim, que assim, me traz uma coisa ruim. Cara, hoje, eu vou confessar pra vocês, assim, que hoje... Não... É o Tchan, você falou comigo. Não, tô falando uma coisa... Cara, quando eu era criança, assim... O Léo é foda, velho. Quando eu era criança... E eu sou apaixonada com o Queen, com o Freddie Mercury, mas quando eu era criança, tinha uma música do Queen. Hoje não mais, só se eu ouvir e tentar lembrar dessa época. Show. Não me trazia um sentimento... Eu não sei se é porque eu sou muito sugestionável. A questão do cara, tava lá doente, foi a última música uma das últimas músicas que ele fez, tal. Essa música me traz ela é bonita, eu sei que é uma música bonita, mas não vou ouvir. Show Must Go On. Tem história por trás ali, né? Pô, fantástico, fantástico. E aí, gente, então eu queria convidar vocês, se vocês assim permitirem e quiserem, tocar uma música aí que vocês escolham para que a gente registre aqui e fique como fechamento da nossa live. E já ia agradecendo também a participação de todos aqui no chat, aqueles que nos assistirão mais à frente. Agradecendo também ao Alexandre, a Robertinha, a Júlia, ao querido Léo, aí um casal que eu brinquei ali no início da live, assim, um casal musical que são para nós, assim como Jane e Erondi. Talvez vocês sejam muito novos para ter esses nomes como referência, mas aqui os cinquentões lembram. E fiquem à vontade, a casa aqui é de vocês, o palco aqui é de vocês, quiserem pegar um violão, tocar, a gente vai ficar bastante satisfeito. Se tiver como também, né? Porque vocês estão compartilhando o fone aí também. A correria, né, de hoje aí, eu fiquei louquinho na hora que a energia acabou, né? Porque eu não sabia se isso daí, se a gente ia fazer lá no templo da Júlia, já tava assim, Júlia, o moço da energia chegou aqui e falou que volta em 10 minutos. O moço. E querendo chover e tudo. Aí eu falei assim, eu vou pegar o violão lá, cara, que eu acredito que vai voltar, porque tem que voltar, porque senão todo mundo vai ficar enlouquecido aqui nesse calor aqui dessa cidade. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dar as honras aqui, pra quem não sabe, a Júlia toca violão e toca muito bem. Tem clipe, inclusive, né? Já vi. Pra sair a voz. Ela canta e toca. Tá o violão aqui atrás aqui, eu vou segurar pra ela aqui. E aí ela vai fazer tocar a música, né, meu, de Hecate que você toca, que você sabe tocar, né? Eu não sei se eu vou lembrar. Gente, eu não sei se eu vou lembrar. Vai lembrar sim. Ela é danada. Tá? Então, ó, vou botar o microfone aqui que vai pegar aqui o som dela aqui também. Então vamos colocar ela em primeiro plano. Gente, olha o que vocês me fazem fazer. Eu não vou lembrar não, eu tô nervosa. Eu tô nervosa. Você sabe tocar, El? Sei. Então, deixa o Léo tocar, gente. Vamos lá. A gente vai ter que segurar. Segura o microfone aí. Isso daí. Só não fica muito perto, não. Vamos lá. Vendo a lua cheia igual nuvens no céu, mariposas voando, uivos longos
dos arcanos. Ei, ai, 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 é cadê solteira, rainha do altar, mansa parteiras, e cruza ponto e mandar. Ei, solteira, solteira, e cadê solteira? Oh, mãe, é cadê? Bote os cães frente à nossa porteira. Oh, mãe, é cadê? Jogue as chaves em nossa clareira. Oh, mãe, é cadê? Ilumine as nossas fronteiras, fronteiras. E cadê solteira? Aê! Muito bom! Parabéns! Botaram ali um show. Ai, vocês são muito figuras, gente. Tava fazendo aqui, ó. Gente, deu uma improvisada aqui Acendeu boa isqueiro. O Léo começou a fazer o rockão, vocês viram, gente? É, rock and roll, rock and roll. Gente, ó, muito obrigado. É sempre muito ó, legal que ter a bonitinha. participação de vocês. Olha. Ah, é, ó. A Majuzinha. Ah, A gente que fofura. agradece. Olha lá, aí chegou até a cachorrinha. É. A Então, gente gente, que agradece, plateia. muito feliz, assim, porque o Léo tá sempre nos bastidores, aí eu fiquei muito orgulhosa, falei, gente, o Léo no podcast, foi um evento, né? Hoje eu fui a dona de casa, assim, a mãe, fiquei com o Sasha lá pra dentro, tudo que ele faz, eu fiz o papel dele hoje aqui pra ele. Ah, gente, Boa. eu queria agradecer muito, foi muito especial falar. Volto a falar Super aqui que obrigada, falar gente. de música, a gente ia ficar aqui a noite inteira, né? Eu que agradeço a vocês, agradeço todo mundo que assistiu, né? Todo mundo né, que disponibilizou um tempo para estar aqui, para falar um pouquinho de música, escutar. Eu sou um falador compulsivo, às vezes eu tenho que desligar o meu botão do entusiasmo, né? Porque o meu entusiasmo às vezes ele é exagerado para falar sobre esse assunto, eu acabo falando, tenho que desligar o botãozinho dele, porque senão eu acabo ficando chato. Mas eu fiquei muito feliz aqui de estar aqui conversando com vocês. A gente está, né, sempre em muita correria, mas eu fiz de tudo possível aqui, ó. Fui até hoje lá dar um trato aqui nessa barbicha aqui, que dá um trabalho danado. Ele tava igual mendigo do Pânico. Ela falou hoje que eu tava igual um mendigão. Falou assim, cara, tu tá igual um mendigo, velho. Porra. Ah, eu não posso falar. A gente Você aqui não pode prometeu falar que nada, você ia cuidar então. dessa cara sua. Tomei esporro Eu hoje. falei pra ele. Você estaria em casa aqui com outros dois Não, mas mendigos, ó, né? tá vendo? Eles raparam, assim. Eu vou Ele falar, chegou eu vou aí, falar. ele falou assim, meu Eu cabelo tô tá com vontade bom. de falar desde a A outra gente vai live, só pra perder o gente encerrar, cabelo. gente. É. O Luciano, Ah, é. o Luciano, desde o dia que a gente fez, né, Luciano? Você e o Ali ali, você é muito parecido com o rei amigo do Ragnar, lá Dos Vikings. Dos Vikings. Ah. O rei que vai peregrinar lá pra ver a morte dele. Como é que esse rei chamava, velho? Eu confesso que eu não assisti, mas Como é que já chama? ajudando. Eu sei qual aqui. que você tá falando. Eu até sei quem é. Não lembro do nome também. E realmente falando agora, me veio a Mas imagem. sabe qual, né? Sei qual. Não parece um pouquinho? Pra você que é amigo, tudo bem, né? Aí você já vê a cara dele sempre. Mas Sim, parece. não. Me Eu veio falei, e tem Léo, razão. O rei lá do Vikings vai me entrevistar. Tem razão. Ah, excelente. Eu vou procurar, que agora eu fiquei Parece, curioso. Ele tem essa tatuagem nórdica. Nórdica ali, essa tatuagem. Tem, É. que legal. Parece. Eu esqueci o nome dele agora, né? É de Wessex, né? O rei de Wessex. Isso, o rei de é o cara de Wessex lá. Depois procura Eu lá, ia falar amigo Harald, do- mas É isso não mesmo. era o Harald. Era acho que outro nome. Não, eu tô- Harold é o outro rei.
É o Harold é o é o nórdico. outro. É o rei inglês. É o rei É, o inglês. Eu inglês. esqueci O qual inglês. o nome do rei Do inglês. Essex mesmo. É o outro. Eu vou reivindicar a minha herança. Por favor. Parece. Obrigado, gente. Então é isso, meus queridos. Muito obrigado, Gente, ó. Júlia, Léo. Vamos Obrigada, marcar um obrigada dia para muito, ficar gente. jogando papo fora, só tomando um bom vinho aqui, fazendo um dos nossos quadros aqui, que é o Divagando na Maionese, vai ser legal. Então, obrigado a todos, meu querido Ali, muito obrigado mais uma vez, boa noite. Roberta, muito obrigado. Obrigado a todos que aqui colaboraram com perguntas. Seraf, Obrigada, gente. a dona Guglinski aqui, a dona Maria Helena, muito gente boa, sempre com a gente também quando a Júlia participa, a sogrinha. Então, a todos, muito obrigado. Querida Espero Steph, conversar com minha vocês em amiga. breve. Então, até mais, gente. Uma boa noite e até a nossa próxima live. Um abraço. Tchau. Descubra os segredos por trás dos fenômenos paranormais. Este é o